Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cultura do Investidor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fundos de investimento. Eu vou dar 4 dicas para vocês, explicando um pouquinho como escolher um bom fundo, pelo menos fazer um filtro inicial ali, não é uma análise complexa nem nada, mas pelo menos para dar uma filtrada no que você pode ou não escolher, o que você deve ou não seguir de parâmetros. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, mas já tá chegando o Natal, a decoração já tá na casa, então é isso. Logo aí tá todo mundo confraternizando, todo mundo em família e é isso que importa. Voltando pro vídeo, antes de começar, eu pedi para você deixar um like, se inscrever, botar aí nos comentários o que você quer ver aqui no vídeo, nos próximos vídeos, tirar suas dúvidas e eu tô aí para isso. A primeira dica que eu posso dar para vocês sobre fundos de investimento é: fuja dos fundos dos grandes bancos. Eu sei que muita gente vai falar, mas tem fundo que é bom, a maioria deles são ruins. Então, por que você vai ficar perdendo tempo com fundos que são ruins, ao invés de ir atrás de fundos realmente bons? E isso voltado tanto para fundos de ação, fundos multimercado, que normalmente são fundos ruins, e também fundos de renda fixa, que normalmente tem uma taxa de administração muito alta. Eu vou deixar aqui alguns dados para vocês sobre alguns fundos que eu vi lá no Instagram da Luciana Seabra, que é especialista em fundos de investimento, de alguns fundos que cobram altas taxas de administração para não fazerem nada, para simplesmente investirem em renda fixa e muitas vezes, e na maioria deles, os três fundos que eu vou falar aqui para vocês, tem um rendimento menor que o CDI, ou seja, se você deixar o seu dinheiro na poupança, que já é um investimento ruim, está rendendo mais que esses fundos. O primeiro é o Caixa Fácil FIC Renda Fixa. Ele está com uma taxa de administração de 2% ao ano. Mais para frente aqui no vídeo, uma das dicas é falando sobre as taxas de administração. Ele rendeu 41% do CDI desde a sua criação, ou seja, não chega nem a 100% do CDI, que você consegue investir diretamente através de qualquer CDB aí simples de alguns bancos ou corretoras. E ele tem uma capitalização, ou seja, tem investido nesse fundo 11,16 bilhões. Então, o investidor mal informado, ele deixa muito dinheiro na mão dos bancos. É isso que acontece, principalmente os bancões. Por que eles não melhoram a qualidade? Porque não é interessante para eles. Se já tem gente que paga caro por produtos ruins, para que eles vão perder tempo melhorando seus fundos? Alguns deles estão começando a correr atrás agora, porque a competição está aumentando, ainda mais com a digitalização dos bancos, a maior parte das pessoas se tornando bancarizadas e procurando por educação financeira. Uma hora a conta vai chegar e eles vão ter que melhorar o produto deles. Um outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês é um do Banco do Brasil, BB Automático estilo FIC Renda Fixa. Tem uma taxa de administração de 1,75% ao ano. Ele rendeu 34% do CDI desde a sua criação, menos ainda que aquele que eu acabei de mostrar da Caixa. É muito baixo. Ele tem uma capitalização de 17,35 bilhões. Isso é o tanto de dinheiro que está no fundo, só para você ver o que eu falei. Esses bancos eles não precisam fazer grande coisa para poder ter o dinheiro dos clientes. Os clientes já estão acostumados a utilizar as plataformas deles. Um outro exemplo é o Bradesco Automático FIC Renda Fixa. Está com uma taxa de administração de 1,5% ao ano e um rendimento de 59% do CDI desde a sua criação. Ele tem uma capitalização de 10,76 bilhões. Esse que é um pouquinho melhor que os outros, tem menos dinheiro alocado. O Banco do Brasil, por exemplo, que é o segundo aqui, ele é um dos bancos que mais tem valor montante de capital investido através dos seus fundos, dos seus produtos. Ele tem uma capitalização muito, muito alta do mercado. Isso porque ele pega muitas pessoas do setor público que recebem através dele, que já utilizam o banco há muito tempo. Por ser uma estatal, acaba ficando meio que vinculado. E essas pessoas normalmente são mais velhas, dificilmente vão mudar a sua opinião e elas vão acabar deixando dinheiro na mão do banco pelos próximos aí 20, 30 anos. Então, o Banco do Brasil é assim, ele
cobra essas taxas. Não só ele, todos os bancões aqui, eu estou falando dele, mas a tendência é que eles melhorem com o tempo. Mas enquanto isso não acontece, enquanto eles não provam o contrário, a gente foge dos bancões. A gente foca em casas específicas como Brasil Capital, como Verde, que já são reconhecidas no mercado, ou até corretoras que fazem os seus próprios fundos, como XP, como o Banco Inter, que está vindo aí. Essas corretoras, normalmente elas têm bons fundos, principalmente de renda fixa, que no caso é o que foi analisado aqui, que são fundos simples, que você mesmo pode botar o seu dinheiro no Tesouro Selic, por exemplo, e tá tudo bem, você vai ter uma rentabilidade melhor que esses fundos aqui. A segunda dica que eu vou deixar para vocês aqui é não olhar a rentabilidade dos últimos 12 meses. Eu sei que é difícil, porque eu já fiz isso. Quando eu comecei a investir em fundos, a primeira coisa que eu olhava era a rentabilidade dos últimos 12 meses. Porra, se nos últimos 12 meses ele rendeu isso, quer dizer que é um bom fundo? Ou se nos últimos 12 meses ele rendeu isso, quer dizer que é um fundo ruim? Não necessariamente, porque principalmente os fundos de ações e fundos multimercados que estão expostos à renda variável, eles acabam tendo oscilações em certos períodos, mas que não condizem com o tempo de criação deles. Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês, eu vou mostrar aí na tela a rentabilidade do Brasil Capital, o fundo de ações, Brasil Capital 30 FICFIA. Nos últimos 12 meses, com relação ao Ibovespa, ele teve uma rentabilidade de menos 17,78%, enquanto o Ibovespa teve uma rentabilidade de menos 10,26%. Aí você vai olhar e vai falar, porra, esse fundo é uma bosta. Você pode pensar assim. É normal até você pensar assim, é natural, ainda mais você que não tem nenhum conhecimento ali no mercado, nem nada, não entende muito sobre fundos. Você vai olhar e vai achar isso ruim. Até se você olhar e já ver o valor negativo, você já se assusta. Vai falar, não, eu não vou investir num fundo que está negativo. Mas uma coisa que eu vou ensinar para vocês. Procurem uma casa, um site de análise. O que eu uso e o que eu estou usando a imagem aí para vocês é o Status Invest. Ou entra no site da casa que faz o fundo, da Brasil Capital, por exemplo. E olha a rentabilidade desde a criação. Nos últimos 5 anos, aí quando eu abro uma janela maior de tempo, o fundo Brasil Capital, esse que eu falei, 30 FICFIA, ele teve uma rentabilidade de 89,55% contra o Ibovespa que deu 68,43%. Então, no longo prazo, em 5 anos, ele é mais rentável que o Ibovespa. Então, você tem que olhar numa janela de tempo maior. A terceira dica é dica sobre taxa de administração. Isso é uma coisa simples, que é para você não pagar muito mais do que você deve pagar. Existem 3 tipos assim que você vai diferenciar os fundos. Existem os fundos que investem em Tesouro Selic e renda fixa 100% do CDI. Esses aí são fundos taxa zero. Você não procure fundos taxa zero que investem na Selic. São fundos para resgate rápido, para você ter o dinheiro na conta na hora, para você não precisar pagar nada. Eles têm que ter taxa zero, não pode ter taxa de administração nesses fundos. Os outros fundos, fundo de renda fixa, que investe em renda fixa ali para um período em debêntures, LCI, LCA, CDBs, esses fundos você pode pagar até 1% de taxa de administração. Você vai abrir o aplicativo do seu banco, eu vou deixar uns exemplos aqui para vocês, vou colocar aí na tela, vai olhar lá o fundo, vai procurar onde está escrito taxa de administração, fundo de investimento em renda fixa, menor que 1%, beleza, a taxa de administração está dentro do padrão. Você não tem que pagar mais que isso, porque não é um produto muito sofisticado, nem nada disso. Para fundos de ações e fundos multimercados, você pode aceitar pagar até 2% de taxa de administração, porque são fundos mais sofisticados, que exigem melhores profissionais que vão estar cuidando do seu dinheiro. E a quarta dica que eu vou deixar para vocês aqui é fundos de ações. Você olha para um horizonte de 5 anos. Não adianta querer resgatar o dinheiro antes, senão a rentabilidade com certeza vai estar negativa, porque no curto prazo não dá para prever o que vai acontecer. E fundos multimercados para janelas de 3 anos.
Fundos multimercados, eles são mais balanceados, eles são mais diversificados, então você consegue trabalhar numa janela de tempo menor. Agora, esses são os fundos que mais variam, né? Agora, fundos de renda fixa, normalmente você pode aí estar fazendo resgate com 2 anos, dependendo do fundo, e fundos taxa zero, que investem na Selic, por exemplo, normalmente tem liquidez diária e você consegue resgatar quando quiser. Essas eram as 4 dicas que eu queria deixar para vocês aqui hoje sobre fundos de investimento. O Instagram da Luciana Seabra é Seabra Luciana, que eu tirei as informações dos fundos, dos bancões que eu citei aqui, e o site que eu uso é o Status Invest. Tem que dar o crédito a quem realmente faz o trabalho, né? E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e deixa aí nos comentários o que você quer saber sobre o mercado financeiro, o que você gostaria de aprender e o que você pode me ensinar também. E até a próxima, pessoal!